Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial de sábado de Exopolítica. Hoje, dia 14/10 de 2023. Então hoje nós vamos mostrar para vocês algumas notícias impactantes da semana com relação ao Congresso dos Estados Unidos. Então teve uma reviravolta no Congresso dos Estados Unidos, para nossa alegria, e o Jim Jordan, que foi um indicado do Loirão, ele vai disputar pelo Partido Republicano. Então, foi feito na quarta-feira uma reunião, uma votação preliminar, onde o Scalise foi nomeado como candidato representante dos republicanos. Mas, no entanto, teve uma reviravolta, teve uma nova reunião e eles optaram pelo candidato do Loirão, que de fato irá impor uma verdadeira oposição, um governo de oposição ao BD. Então esta é uma ótima notícia, fantástico. Então a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está muito bem encaminhada. E a possibilidade do Jim Jordan ganhar é muito grande, mesmo porque os republicanos têm maioria na Câmara. Então isto é sensacional. Vou falar um pouquinho também sobre o Mike Barra, que trabalhou, foi coautor junto com o Richard Hoagland, que fala sobre a missão Dark, Dark Mission, esse livro fantástico sobre a Lua, sobre o Serviço Secreto Espacial. O Richard Hoagland foi um dos maiores denunciantes e pesquisadores dos anos 90, anos 2000. Então, espetacular a mensagem do Mike Barra a respeito do plano de divulgação. Vamos falar também um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre os agentes do caos em Israel e, de fato, tudo aquilo que nós suspeitávamos está se confirmando. Então, de fato, existem indícios fortíssimos, inclusive de um ex-agente dos Estados Unidos, confirmando que o Netanyahu, de fato, quer o envolvimento dos Estados Unidos para alavancar uma batalha em Gaza, na Líbia, e atacar o Irã. Isto gera um desejo dele de longa data e, pelo visto, é isso mesmo que está acontecendo. De fato, ele está envolvido. Haviam suspeitas fortíssimas e agora, com as últimas notícias, essas suspeitas estão ainda muito mais respaldadas do que antes. Hoje também a gente vai falar sobre a derrocada dos escuros, principalmente ao que tange, ao que se refere aos financistas. Então, vários escritórios, praticamente todos os escritórios da Open Society Foundation da África, do George Soros, estão fechando, isso é oficial. Então, eles vão paralisar um investimento de 25 bilhões, e isto é espetacular, que denota, de fato, que o continente africano mudou completamente de lado. Uma revolução espetacular do continente africano, que agora está rompendo totalmente com os financistas e se alinhando ao mundo multipolar. Espetacular o que está acontecendo na África, e isso denota também, juntamente com a queda do Fed americano, que o Wall Street, BlackRock, como nós vamos mostrar para vocês na atualização do Benjamin Funfort, versão aqui do canal Demis Viana Mundo Secreto, estão por um fio. Eles estão, de fato, meus amigos, com a corda no pescoço. E entendam isso. Quem manda no dinheiro vai realmente ditar as cartas no mundo. E eles estão, de fato,
perdendo o controle das finanças do mundo. E isto é uma excelente notícia para todos nós. Vou falar também sobre o ciclo solar 26. Nós estamos no ciclo solar 25, que dura 11 anos. 11 anos, começou em 2019, o ciclo solar 25, e os cientistas estão atônicos, estão assim pasmos, porque eles constataram que no ciclo solar 26, que começa no ano 2030, coincidentemente, não haverá nenhum flash solar, não haverá qualquer tipo de emissão de massa coronal. E isto nunca aconteceu antes. E isto é uma constatação da NASA, tá ok, meus amigos? Que demonstra que a partir, ou seja, os próprios cientistas estão confirmando que a partir de 2030, a frequência, haverá uma grande transformação no sistema solar. E eles não conseguem explicar, mais precisamente, no nosso planeta. Impressionante, isso vai afetar diretamente o nosso planeta. E nós sabemos, pelas informações do Alex Kohler, assim como da própria Helena Danã, que se trata do controle da luz. Então, a luz está sob controle da situação. E isso é realmente espetacular, meus amigos. A bolha de plasma, que já está sendo contida pela Confederação Intergaláctica, onde se encontram mais de 1.500 naves fora do cinturão de Kepler, que eles estão filtrando essa energia para que ela possa penetrar no nosso sistema solar de forma coordenada, aos poucos, para que as pessoas e as próprias moléculas possam assimilar essas energias, e isso termina em 2030, e coincidentemente, os cientistas, isso é uma constatação, isso não é uma especulação, bom salientar aqui, não haverá mais emissão de massa coronal, não haverá sequer qualquer tipo de flash solar, ou seja, o Sol vai ficar calmo, totalmente tranquilo, em paz, em tranquilidade. Ou seja, o nosso Sol, a partir de 2030, terá um ciclo totalmente atípico, que nunca foi identificado antes da história. Isto é um indicativo, praticamente uma confirmação da ciência, que a partir de 2030 nós já estaremos nas densidades superiores. Então, isto é, de fato, espetacular, meus amigos. Eu vou cumprimentá-los bem rapidamente e, na sequência, nós iremos exibir os slides. Muito bem. Vamos lá. Tem pessoas dizendo 2030 já fritamos todos. Essa é uma concepção totalmente equivocada. Porque, assim, veja, se nós vamos entrar na densidade superior, entenda, é um processo. Então, o mundo, num estalar de dedos, não vai ficar lindo e maravilhoso. Então, entenda o seguinte, se 2030 nós estaremos na quarta densidade, tudo, política, economia, tecnologia, tudo tem que estar muito bem encaminhado bem antes, muito tempo antes. Então as coisas não acontecem no estalar de dedos. Você não muda a arquitetura, você não muda a estrutura econômica do mundo do dia para a noite. Então isso é um processo. Então se eu estou afirmando que em 2030 as densidades superiores já se farão presentes em nosso planeta, é porque o novo mundo já estaria instalado há muito tempo antes, ou seja, 4, 5 anos antes. Tá ok? Então, essa percepção, essa conclusão é totalmente equivocada. Tá ok? Gratidão. A NASA é confiável? Não é questão de NASA, veja só. Todas as instituições, veja só, a Space Force trabalha com a NASA, quer dizer que todo mundo da NASA não presta? Todas as instituições existem os chapéus brancos e os chapéus pretos. Todas. E a NASA não é uma exceção. Ok? Não é uma exceção. E a NASA não está aqui para fazer narrativa positiva. A NASA, a priori, sempre vai prezar por narrativas negativas. E quando eles assumem uma coisa dessa, é porque, de fato, eles perderam o controle da situação. Então, essa afirmação também não faz sentido. Tá ok, meus amigos? Gratidão. Muito bem, deixa eu cumprimentá-los bem rapidamente. Muito bem.
Vamos lá. Aqui. Socorro Santos. Boa noite, Demis Viana, Eliette, gratidão, Emos está com vocês. A recíproca é verdadeira, Socorro, pode ter certeza absoluta. Gratidão também aqui, Andréia Prieto, a Cúria Matê, gratidão, Demis, fantástico, muito bem, gratidão pela presença, gratidão a todos os amigos, muito bem. E é bom lembrar aqui que não é uma live de perguntas e respostas, tá, meus amigos? Se eu for responder todas as perguntas de vocês, simplesmente nós vamos fugir do nosso cronograma. Deixa eu ver aqui também. Ale Olive, boa noite, Demis. Vamos em frente, sem cessar. Gratidão, gratidão. Fantástico, muito bem. Maravilhoso. Aqui também, André Luiz, saudações, boa noite, saúde e paz, gratidão. Espetacular. Vejam, meus amigos, a Space Force tem um tentáculo, tem um vínculo direto com a NASA. Então, você pensar que todo mundo da NASA é corrupto, então você vai ter que também dizer que todo mundo da Space Force é corrupto. E que a Space Force não é da luz, que foi instituída, inclusive, estabelecida pelo Loirão. Vejam como esse tipo de pensamento não tem lógica. Tá? Estou só mostrando isso para vocês, para reflexão, ok? Gratidão. Vamos lá. Aqui, Silvana Gabor, boa noite a todos. A Cúria Matê, de Ribeirão Preto, São Paulo, muito bem. Eles querem, é lógico que eles querem, mas não vão conseguir, como nós iremos demonstrar aqui. É óbvio, eles não têm outra alternativa, eles não têm outra opção. Eles querem apertar, de qualquer forma, o botão vermelho. Aliás, essa é a única opção que lhes resta. Isso mostra que eles, de fato, estão perdendo, para nossa alegria. Aqui, a nossa amiga, a Celina Farias, verdade, Demis, gratidão, gratidão. Aqui também, a Marta Moura, boa noite, Demis, a todos da live. Eu fico realmente lisonjeado com a presença de todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos iniciar vamos decolar, né, a nossa espaçonave, como de costume, né, que já é uma tradição aqui do canal Demis Viana Mundo Secreto. Vamos lá. Aqui. Eu vou falar um pouquinho a respeito desse tema aqui, desse tópico que eu acho deveras importante. Aqui. Aqui, deixa eu ver se está ok, deixa eu ver se está ok. Está ok, muito bem. Preste atenção, meus amigos, como existem vários níveis de mentira diferente. Mentira da mentira, né? Engraçado. Né? Tem a própria mentira da mentira, várias versões diferentes e níveis diferentes de mentira, como eu irei demonstrar para vocês. Muito bem. Aqui, vamos entender isto direitinho. Como que funciona os projetos, né? A agenda de contra-inteligência. Abre aspas. Se recuperarmos artefatos, restos recuperados, ou o que quer que seja, estamos com eles há muito tempo. Então já está trancado em algum lugar. Ela existe, eu acredito que sim, acho que o nosso governo tem alguma evidência física. Muitas fontes me disseram. E de fato, isso aqui é uma jornalista, tá, meus amigos, que está dizendo. O programa AATIP realizou um briefing, um relatório, para membros do Congresso e outros, basicamente, discutindo isso. Portanto, é muito provável que eles tenham coisas, e eu acho que isso está ficando cada vez mais claro com o passar do tempo. Muito bem. Aqui, eu pulei um. Deixa eu voltar aqui de novo. Tudo bem. Acontece. Estados Unidos escondem restos de OVNIs por muitos anos, revela repórter. Tá? Uma conhecida jornalista, que escreveu até mesmo para o New York Times, então renomada, reconhecida, com credenciais muito boas, revelou que os Estados Unidos esconderam restos de OVNIs por muitos anos. Muito tempo mesmo, desde a década de 40, só nos Estados Unidos. Aliás, essas quedas de OVNIs já ocorreram desde o tempo do Mussolini, lá na Itália, na década de 30, que acabou indo para os Estados Unidos. Também foi compartilhado essa tecnologia com os bigodinhos, né, os amigos do bigodinho. Muito bem. Refletindo sobre a audiência no Congresso, logo após o evento do podcast, aliás, eles foram os primeiros a terem acesso a essa tecnologia, antes mesmo dos americanos. Logo após o evento do podcast UFO, com Martin Willis, Leslie sugeriu que algumas informações foram retidas. A infiltração perguntou a Leslie e se durante o debate no Congresso o comitê alegou
que nenhum material da queda de OVNI havia sido recuperado. Lisney quem disse, presta atenção. Abre aspas. Eles disseram, não em nossa posse, não na nossa posse da força-tarefa. Bem, sim, você pode ter certeza de que se essas coisas existem, elas não estão sentadas no escritório da força-tarefa, com certeza. Elas estão em um programa de acesso especial, profundamente enterrado, que pouquíssimas pessoas têm a credencial para realmente poder operar e manipular essas coisas, e escarapar também. Isso não significa que não temos, apenas significa que a força-tarefa não tem, de fato. Então, eles têm acesso especial, e esse acesso especial, meus amigos, presidentes, senadores, pessoas renomadas, simplesmente não sabem que isso existe. Presidentes dos Estados Unidos, simplesmente, eles ficam totalmente ignorantes com relação a esses projetos secretos. E apenas pessoas com código de acesso especial que podem manusear, que podem ter acesso a essa documentação e essas bases secretas. A maioria subterrânea. De fato, Lisney reconheceu que a força-tarefa não existia até recentemente. A força-tarefa de fenômenos aéreos não identificou, foi anunciada em 2020, ou seja, ela está se referindo a Aro, do Kirkpatrick, e afirmou que isso poderia ser o motivo de sua falta de informação. Eles disseram que não sabem de nada e muito provavelmente pode ser verdade mesmo, porque eles simplesmente não têm acesso a essas informações, a esse código especial. Voltando aqui, esse aqui eu já disse para vocês, mas vamos recapitular. Se recuperarmos artefatos, restos recuperados ou qualquer que seja, estamos com eles há muito tempo, então já estão trancados em algum lugar. Ela existe, eu acredito que sim. Acho que nosso governo tem algumas evidências físicas, muitas fontes me disseram. Aqui é jornalista, muitas fontes. E, de fato, o programa ATIP realizou relatórios para membros do Congresso e outros basicamente discutindo isso. Portanto, é muito provável que eles tenham coisas. E acho que isso está ficando cada vez mais claro com o passar do tempo. E um exemplo disso é o sargento já falecido, o sargento Clifford Stone, que está aqui na tela para vocês. O sargento Clifford Stone era um empata intuitivo que era um encarregado de se comunicar e também identificar naves acidentadas. Então, quando tinha uma nave acidentada, eles recorriam, no caso, ao Clifford Stone. Ex-soldado da USAF afirma ter enterrado metal de nave alien que caiu em 1973. Aliás, eu já vi muitas histórias no Clifford Stone, são espetaculares. Desde pequenino, ele via e se comunicava com seres extraterrestres. Aliás, ele fez amizade com seres extraterrestres, que ficou simplesmente pasmo com ele, com a capacidade de amar. Ele conseguiu comover um Grey, só para você ter uma ideia. É realmente espetacular. Ele afirma que escondeu um pequeno pedaço do exterior de metal da nave em sua bota. O enterrou perto da sua casa, no Novo México, Nevada, Estados Unidos, depois de deixar a Força Aérea dos Estados Unidos em 1989. O homem também afirma bizarramente que antes de sua partida, ele havia catalogado 57 espécies diferentes de alienígenas e isto é confirmado e ratificado pelo Randy Clemmer. Randy Clemmer, que fez parte do Serviço Secreto Espacial do programa de 20 anos, ele diz que eles tinham esse manual com as 57 espécies que eles adquiriram, e a fonte desse documento, desse catálogo, seria o próprio Clifford Stone. Espetacular. O Clifford Stone, quando era pequenino, o sargento Stone, ele tinha acesso especial a esses programas classificados. Ele tinha um amigo misterioso, um amigo imaginário, isso que eles pensavam, os seus pais, que ele tinha um amigo imaginário, que é muito comum, muito típico de pequeninos, e se comunicava com ele todos os dias, e na verdade era um ser extraterrestre, era um menino que ele brincava. Só que ele só aparecia para o Stone, só o Stone conseguia vê-lo, porque ele ficava na minha fase. Como eu havia dito para vocês, os seres extraterrestres conseguem se tornar seres espirituais. E eles conseguem atuar tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E o Clifford Stone era um sensitivo, ele era um empata intuitivo, então ele conseguia identificar esses seres.
E certa feita, ele viu um passarinho, e esse passarinho caiu da gaiola, o filhotinho. Ele tentou salvar o passarinho, e na verdade ele acabou desencarnando, né, matando o passarinho sem querer, né, pequeno ainda, né, ele acabou fazendo isso, engasgando o passarinho, dando água, ele acabou sufocando e faleceu. E o Clifford Stone começou a chorar copiosamente, chorando, chorando. E o menino, o ser extraterrestre, chegou para ele e falou: por que você está chorando? Ele falou: é porque o passarinho não vai poder voltar mais para a família dele. O passarinho morreu. Ele nunca mais vai ver o papai e a mamãe dele. E eu tô realmente inconformado, não devia ter feito isso. Eu tô muito arrependido, eu tô com um remorso muito grande. E o Clifford Stone falou: mas por que você tá chorando? Isso não faz sentido para mim. Ele é um ser insignificante. Mas falou: não, mas para mim ele é precioso. Ele é precioso, ele é um ser importante, ele tem família, ele tem que ser respeitado. O ser extraterrestre ficou tão comovido com aquilo que disse: olha, Clifford Stone, eu quero ser seu amigo de verdade agora em diante. Eu estou aqui para te observar, mas agora eu quero ser o seu amigo. E no dia que você falecer, que você desencarnar, eu quero chorar por você, assim como você está fazendo com esse passarinho. Realmente é uma história e tanto. Este homem, meus amigos, ele salvou vários extraterrestres. Realmente a história dele é espetacular. Estavam presos, né? É realmente impressionante. Numa base secreta dos Estados Unidos estava um ser extraterrestre, estava preso, estava sendo interrogado, e chamaram o Clifford Stone, porque o Clifford Stone ele é empata intuitivo, e ele consegue se comunicar com seres extraterrestres. E o Clifford Stone chegou perto daquela entidade, e a entidade falou para ele: me leva para casa, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para minha família. E o Clifford Stone falou: mas eu não sei como te ajudar. Ele falou: me ajuda, por favor. Você é a minha última esperança. Aí o Clifford Stone falou: olha, ele vai falar sobre as tecnologias, porque eles queriam saber sobre tecnologias. Só que para isso eu preciso conversar com ele, é uma conversa privada. Saíram todos da sala. Aí saiu todo mundo da sala, e só ficou ele com o extraterrestre. E o Clifford Stone falou: pega na minha mão que a gente vai sair daqui agora. E você vai para casa. Aí ele pegou a mão do ser extraterrestre e o conduziu, foi abrindo as portas. Não tinha chave. Aí começaram a apontar, né, os brinquedinhos, armas, para o Clifford Stone e falou: fica atrás de mim. Fica atrás de mim. E ele foi passando e falou: eu vou passar. Não, não adianta. Vocês podem atirar se vocês quiserem. Eu vou passar. E ele foi passando. E ele firme no seu propósito. E o ser extraterrestre atrás dele, com a mão dada, ele foi até para fora daquela instalação. Aí veio um feixe de luz e aquele ser extraterrestre foi resgatado pela sua nave extraterrestre, por sua família. Ele ficou na solitária por vários dias, ele conta no seu depoimento, mas que ele não se arrepende do que ele fez. Realmente o Clifford Stone, ele esteve no Disclosure 1.0 no ano 2001. Uma pessoa realmente espetacular, as histórias do Clifford Stone. Muito bem, vamos para o próximo. Ou seja, um homem conseguiu amar seres extraterrestres, ter empatia por seres extraterrestres e arriscou a sua própria vida por causa deles. Vamos para o próximo. Em 1957, o coronel Philip Corso tem um encontro com extraterrestres em White Sands. Olha que interessante. Philip Corso, que escreveu o livro Um Dia Seguinte de Roswell. Ele foi o coronel encarregado da recuperação das naves acidentadas de Roswell, 1947. O pequeno extraterrestre pediu ao Philip Corso, e não só em 47 em Roswell, mas em outras ocasiões diferentes. Ele mesmo fala que as corporações, grande parte dessa tecnologia foi dada para grandes corporações aeroespaciais, naquele momento, para ajudarem os militares a desvendar essas tecnologias. O pequeno extraterrestre pediu ao Philip Corso que desligasse o radar para que ele pudesse sair dali e ir embora. Coronel, dá uma força para mim, né? Dá um jeitinho aí de desligar os radares para eu ir embora, para eu voltar para casa. Né? E o Philip Corso perguntou: bem,
Se eu te ajudar, o que eu ganho com isso? O que você vai me dar em troca? Né? O que eu ganho com isso? O ser humano sempre querendo tirar vantagem. E o ET, né, o extraterrestre, respondeu: um mundo novo e maravilhoso, se você conseguir. Ou seja, se você mudar a sua mentalidade, se você tiver amor. Diz que aquela frase mudou a vida do Philip Corso para sempre. Ele viu o mundo com outros olhos a partir desse momento. E ele teve exoconsciência. Quando a gente fala despertar da consciência, é exatamente isso. Exoconsciência. Espetacular. Entender que todos somos um e fazemos parte de um todo. Muito bem. Philip Corso serviu como oficial do Exército dos Estados Unidos de 23 de fevereiro de 1942 até o dia 1º de março de 1963. E conseguiu obter o posto de tenente-coronel. Corso tornou-se um dos primeiros e mais importantes informantes do caso Roswell, revelando uma entrevista que testemunhou os restos biológicos de uma entidade não humana. Tudo isso no ano de 1947, muitas décadas antes do que foi revelado há poucos dias em uma audiência pelo David Grush. Sensacional. Realmente espetacular. Os recursos coercitivos das agências governamentais paralelas, as agências de segurança nacional têm uma abundância de recursos coercitivos que podem ser usados para manter o sigilo sobre as presenças terrestres. A seguinte passagem do Manual de Operações Especiais, presta atenção, eu estou mostrando aqui para vocês um Manual de Operações Especiais, um suposto documento oficial, meus amigos, detalhando os procedimentos de recuperação de naves extraterrestres vazadas para pesquisadoras de OVNIs. Descreve a política de sigilo oficial adotada em abril de 1954. Prestem atenção. Qualquer encontro com entidades conhecidas por seres de origem extraterrestre deve ser considerado uma questão de segurança nacional e, portanto, classificado como muito secreto. Muito secreto. A população não pode saber. Em nenhuma circunstância, o público em geral ou a imprensa pública poderão tomar conhecimento da existência dessas entidades. A política oficial do governo é que tais criaturas não existam. Olha só, essa é a nossa política. E que nenhuma, não que seja a verdade, mas é a política oficial. E que nenhuma agência do governo federal esteja agora envolvida em qualquer estudo de extraterrestres ou de seus artefatos. Qualquer desvio dessa política declarada é absolutamente proibido. Olha só. Denunciantes como o sargento Dan Morris descrevem, aqui um outro denunciante, Dan Morris, descreve como as principais agências de segurança nacional, como o NSA, coagiram os indivíduos a manter o silêncio, e como esses mecanismos coercitivos se estendiam até o uso da força letal para manter o sigilo. Vocês estão entendendo, né? Se a pessoa realmente insistisse, ela seria cancelada. A Agência de Segurança Nacional, os cancelamentos, trabalham nisso. Eles são os caras que, quando é necessário mover um problema. Se você assistir James Bond, por exemplo, eles são os agentes duplos, se é que você me entende. Os secretários de defesa Forrestal, que era um ex-Majestic 12, que era muito próximo do presidente Kennedy, foi a primeira pessoa realmente poderosa e conhecida que foi eliminada, porque iria divulgar a informação. Ninguém jamais pagou por esse caso. Tá? Até os dias de hoje está aqui o documento para vocês, tá, meus amigos? Programa de desinformação. Entenda como eles trabalham e operam. Primeiro, esconder a verdade do governo militares estrangeiros, caso do Mao Tse-tung. Então, esconder a verdade de governos militares estrangeiros. Então, o primeiro objetivo é esconder a verdade dos governos. Por exemplo, o caso do Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung, ele acreditava que os OVNIs eram brinquedos, aeronaves secretas dos Estados Unidos, todos os OVNIs. Então, era uma forma de enganar os governos estrangeiros, para eles terem uma percepção errada do que estava acontecendo. 2, esconder a verdade de funcionários eleitos e militares, que não podem ter acesso especial ou código especial. Lembre-se do acesso especial ou código especial,
que pode ser a palavra mistério, pode ser qualquer tipo de palavra. Tem uma palavra especial e um código especial. Caso contrário, você pode ser o presidente, você pode ser o presidente do Pentágono, do Estado-Maior, você não tem acesso. Então teríamos duas categorias de ultra secreto. Uma com código padrão e outra com código especial, uma palavra-chave para um grupo especial. Então existem dois códigos de ultra secreto. Um código padrão, este o presidente tem acesso, esse todas as pessoas com as credenciais necessárias têm acesso. Agora existe um código especial com a palavra-chave para um grupo especial. Esse não. Esse é apenas para um grupo seleto de pessoas. É assim que funciona o Serviço Secreto Espacial. Aliás, na Lockheed Martins, Northrop Grumman, por exemplo, eles têm os mesmos protocolos de código de acesso especial, assim como no Serviço Secreto Espacial. Impressionado? Se não está, deveria estar. E isto denota que, de fato, eles fazem parte desses programas. 3. Esconder a verdade do público em geral, como, por exemplo, Projeto Livro Azul. Então, o Projeto Livro Azul era apenas uma forma de esconder, de colocar panos quentes sobre a verdade, sobre os OVNIs, conhecido como Blue Book. Muito bem. A mentira, presta atenção, a mentira é diferente em todos os níveis. Richard Hoagland. Falando no Mike Barra, que escreveu o livro Dark Mission, com Richard Hoagland. Programa Guarda-Chuva, onde se desenvolve um projeto secreto de teor público, com o projeto Aurora, na Área 51, para esconder outro ultra secreto. Então, vejam só, eles criam projetos secretos mentirosos, que muitas vezes vazam para o público, para simplesmente esconder outro projeto, ultra secreto. Então essa é uma tática que os escuros utilizam para enganar as pessoas. Por exemplo, o caso do Bob Lazar. Bob Lazar foi recrutado para trabalhar na Área 51, na S4. E lá ele disse que era um grande depósito, haviam poucos militares e cientistas que conseguiam operar aquelas naves antigravidade, alienígenas. E ele ficou surpreso, ele falou, puxa, aqui tem naves alienígenas, aqui dá para ter milhões e vários funcionários diferentes, aqui não foi gasto nada, aqui foi investido muito pouco, aqui era para ter milhões e milhões de dólares em investimentos, e nada disso. Por quê? Porque, na verdade, a S4 na Área 51 é apenas uma fachada, é apenas um museu velho, para fazer o quê? Para fazer os governos, como Rússia, China, os governos rivais, pensarem que os Estados Unidos não está conseguindo desenvolver tecnologia reversa. E o Bob Lazar disse que eles estavam tentando, ele mesmo falou, olha, nós estamos aqui com essas naves, alegaram para ele, o Somebody Love, alegaram para ele, olha, nós estamos tentando fazer tecnologia reversa, mas não estamos conseguindo desvendar os segredos tecnológicos dessas espaçonaves. E vejam que ele saiu de lá, disse isso publicamente e não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada. Ele não foi eliminado. Por quê? Porque ele tinha que mostrar essa... É porque, na verdade, as agências de inteligência queriam vender essa história para o mundo. Não para o público, olha que interessante, não para o público, mas para os governos rivais. Não para o público normal, para o público americano, o público mundial, o público comum, no caso. Mas para vender essa mentira para os governos rivais. Olha só, é assim que eles trabalham, ok, meus amigos? Isso aqui é um trabalho extraordinário do Dr. Michael Salla, que eu estou aqui repassando para vocês. Muito bem. Agora eu vou passar algumas notícias de exopolítica. Como vocês sabem também, deixa eu colocar isso aqui na tela. Aqui. Como vocês sabem também, sexta-feira, ontem, véspera do grande eclipse lunar visível, hoje, na verdade. A Terra já andou tremendo por aqui, recebi informações de tremores relatados na região de São José, do Rio Preto, São Paulo, retorno. Isso já pode ser um prenúncio das energias do alinhamento do amanhã, como novos tremores por aqui e mundo afora. Aqui, fonte Tô no Cosmos. Aqui, como será visto o eclipse lunar, não sei quantos aqui conseguiram ver esse eclipse. Se alguém conseguiu ver, aqui ficou nublado o dia inteiro. Se você conseguiu, depois você coloca o seu comentário após live.
Como será visto o eclipse solar lunar? Aqui vários locais, capitais do Brasil. Aqui tem um mapa traçado nos locais aonde será visível, foi visível, no caso, esse enorme eclipse. Fantástico. Aqui, nesse sábado, 14 de outubro, um anel de fogo será visível na América. A junção aqui da Lua com o Sol. Outubro, dia 23, é um mês que ocorrerão 2 eclipses. Nesse sábado, 14 de outubro, um eclipse solar lunar será visível em grande parte do continente americano, em outros países. E no dia 28, ocorrerá também um eclipse lunar. Então, agora dia 24 e outro dia 28. Lua de sangue. Tanto o céu como a Terra estão bastante recarregados. O primeiro deles estará visível amanhã, fechando o anel de fogo. Amanhã, no caso, porque é data desse artigo, tá, meus amigos? Porque foi hoje. No céu aqui contamos mais. Mais informações, nesse sábado, 14 de outubro, um anel de fogo será visível na América. O anel de fogo, o primeiro dos eclipses, o eclipse solar lunar, pode ser visto por milhões de pessoas em todo o mundo. E é o segundo eclipse solar de 2023. E tem sido denominado de anel de fogo. Realmente maravilhoso. É interessante isso, meus amigos, porque quando tem esse tipo de eclipse e junção planetária, denota que existem portais abertos. Então nós temos que estar receptivos para esses portais, e muito mais agora que as energias da bolha de plasma, das densidades superiores, o cinturão de fótons, estão mais presentes. Então vamos aproveitar esta janela de oportunidade para nos energizarmos, né, para aumentar ainda mais as nossas reservas de energia de frequência positiva. Espetacular. Deixa eu só retornar só um instantinho a espaçonave e nós vamos iniciar com as informações de exopolítica e, na sequência, atualização do Benjamin Funfort. Gratidão. Muito bem. Eu estou vendo aqui várias pessoas no chat falando que avistaram esse fenômeno espetacular, esse anel de fogo. Fantástico, muito bem. Eu mesmo não tive esse privilégio, porque aqui ficou nublado o dia inteiro. Não deu nem para ver a cor do sol hoje. Vou ser bem sincero para vocês. Muito bem, vamos para a segunda parte agora, neste instante. Ah, não, essa aqui é para outra ocasião. Aqui. Muito bem. Material, pele de OVNI está viva. Aqui, naves orgânicas. Naves vivas. Vários pesquisadores, antigamente, quando o David Adair disse sobre as naves orgânicas, muitos disseram, isso é um absurdo. Não é possível. Emily Smith falava das naves orgânicas, vários denunciantes do passado falavam sobre as naves vivas, orgânicas, e grande parte da comunidade ufológica zombava dessas pessoas. Agora, parece que eles vão ter que reconsiderar. Né? É verdade. Aqui. Jamie Coppel revela os segredos dos OVNIs. O material pele de nave parecia viva, como um ser biológico. Veja, o próprio Jeremy Coppel, cineasta, pesquisador, que esteve nas audiências junto com Knaff, estão realmente considerando a possibilidade da existência de naves biológicas. Impressionante. A própria comunidade científica, pesquisadores, estão considerando essa possibilidade. Isto é extraordinário. Steve expressa sua opinião de que a distinção entre, aqui o entrevistado, no caso, entre objetos e produtos biológicos do fenômeno OVNI não é totalmente clara para ele. Ele sugere que talvez seja mais correto considerar que a fronteira entre o que é tradicionalmente considerado uma arte e uma entidade biológica é confusa. Ele sugere que a própria nave pode ter algum tipo de elemento biológico. Coppel concorda com essa perspectiva e menciona que muitos militares que estiveram em encontros próximos com OVNIs, presta atenção, frequentemente relatam uma característica estranha sobre a pele da nave. Isso. De acordo com esses relatos, o exterior da nave parece exibir sinais de inteligência e vivacidade. Coppel observa que esta observação é intrigante, especialmente para engenheiros que estão acostumados a pensar nas máquinas como entidades não biológicas. Espetacular. Então, o metal que reveste a nave é como se fosse uma pele viva e responde biologicamente.
Ele desempenhou um papel importante na investigação da CIA sobre PS e psicocinésia. Numa experiência para a CIA, Geller foi isolado numa sala, presta atenção, para desenhar a mesma imagem que tinha sido desenhado por outra pessoa em outra sala. Ele desenhou um quadrado com diagonais. Em 2017, a CIA divulgou cerca de 12 milhões de páginas de registros, revelando detalhes sobre o projeto Stargate. O Uri Geller fez parte do projeto Stargate, ele era pupilo do Puharich, Andrija Puharich, que inclusive presidiu, na verdade fomentou, não que ele presidiu, ele fomentou o contato com o Conselho dos Nove. Inclusive, ele procurou até o Zé Arigó no Brasil, porque ele acreditava que ele tinha o potencial de se comunicar com o Conselho dos Nove na ocasião, e depois ele recorreu a Phyllis Schleimer, que escreveu o livro O Único Planeta da Escolha. Uma das afirmações menos conhecidas de Geller é sobre trabalhar com a NASA. Ele conheceu o astronauta da Apollo 14, o Edgar Mitchell, e mais tarde os dois se tornaram amigos. Ele foi então convidado por Mitchell para conhecer o lendário engenheiro aeroespacial americano nascido na Alemanha. Quem será esse homem? Nada mais, nada menos que o Wernher von Braun. O Wernher von Braun, o alemão, que era bem próximo do Bigodinho. Muito bem. Geller afirma que não conseguia acreditar no que via quando lhe foram mostradas evidências extraterrestres do Goddard Space Flight Center. Durante a reunião, Von Braun duvidou de Geller. Será que esse Geller realmente tem habilidades psíquicas? Abre aspas. Ele disse que ouviu falar sobre os meus poderes e me disse que se ele tirasse a aliança de casamento dele do dedo e a colocasse na palma da mão, então olha só o desafio aqui do Wernher von Braun, vou pegar a minha aliança, vou colocar na palma da mão, e eu fosse capaz de dobrá-la enquanto ele estivesse lá, ele acreditaria em mim. Geller contou, eu fiz completamente. Exatamente isso aconteceu. Então, o Wernher von Braun colocou a sua aliança de casamento e o Uri Geller, através de suas habilidades psíquicas, conseguiu dobrar a aliança de casamento. Depois disso, Geller viu um pedaço de metal no escritório de Wernher von Braun. Era metálico, liso, perolado, com uma pele flexível do arco-íris. Quando assegurei, senti vibrações. Ele sentiu vibrações. Era um metal que foi recuperado de uma nave extraterrestre. Parecia que estava respirando, como se estivesse vivo. Von Braun diz que estava certo e que era de um OVNI acidentado. Explicou ele. Ele nunca descobriu de onde veio esse metal. O OVNI, o APS, não são apenas objetos. Geller publica no X, no antigo Twitter. Espetacular. Aqui nós temos uma informação do Dr. Michael Salla. Este desenho de OVNIs de Socorro, um caso icônico da ufologia que aconteceu em Socorro, no Novo México, em 1964. Testemunhado pelo policial Loni Zamorro, é semelhante à espaçonave em forma de ovo, que JP, um militar ativo do Exército dos Estados Unidos, JP, que é um militar ativo dos Exércitos dos Estados Unidos, que eu já falei para vocês, das Forças Especiais, desde 2019. Afirma ter viajado em 2016, e seus ocupantes vieram de uma colônia humana secreta na Lua. Então, os ocupantes dessa nave, que o JP teve contato em forma de ovo, que é exatamente igual a do caso de Socorro, Zamorro, em 1964, foi testemunhado pelo policial, o Loni Zamorro, é idêntico. E ele fala que esta nave era ocupada por humanos que habitavam a Lua. Porque a gente sabe que existem bases na Lua desde a década de 30. Impressionante. Aqui está a ilustração, bases, no caso do Dark Fleet, do ICC também. Aqui está a ilustração da nave descrita por JP, que está na página 60, US Army Site Mission 2023, do livro do Dr. Michael Salla sobre as missões do JP. Realmente espetacular. O incidente de Loni Zamorro foi um suposto avistamento de OVNIs ocorrido no dia 24 de abril, meus amigos, de 1964, perto de Socorro, que é associado com a Operação Serpo. Se vocês quiserem saber sobre a Operação Serpo, eu tenho um especial já montado, prontinho, que a gente pode exibir no canal. Novo México, policial de Socorro, Loni Zamorro, afirmou ter visto duas pessoas ao lado de um objeto brilhante, duas pessoas,
que mais tarde subiu no ar, acompanhado por uma chama crepitante. As alegações de Zamorra estavam sujeitas à atenção da mídia, de investigadores de OVNIs, de organizações do projeto Livro Azul, da Força Aérea dos Estados Unidos, que listou o caso como desconhecido. Aqui está uma ilustração, aqui o Zamorra, aqui, olha só, no meio do deserto, ele se deparou com isso aqui. Estavam com uniformes, mas pareciam humanos, tá? Não eram greys. E isso desassocia um pouco, né, esse caso com o projeto Serpo, apesar que muitos investigadores dizem que está associado a esse caso, mas há divergências, né? Há controvérsias. Lembrei da escolinha do professor Raimundo. Muito bem, vamos para o próximo. Azerbaijão juntou-se ao projeto de Estações Internacional de Pesquisa Lunar da China para se tornar a 15ª signatário e a se juntar ao rival dos acordos Artemis da NASA. Outros signatários incluem Rússia, África do Sul, Venezuela e Paquistão. 2 blocos espaciais rivais estão se formando. Post aqui do Dr. Michael Salla. Muito bem, vamos comentar isso aqui. A gente sabe que dos acordos Artemis já fazem parte, já são signatários 29 nações, incluindo o Brasil e a Índia. Interessante que o Brasil e a Índia fazem parte do BRICS, mas, no entanto, na questão espacial, Rússia, África do Sul e China estão formando um outro bloco paralelo. Mas tem um porém. A Rússia opera na Estação Espacial Internacional. E a Estação Internacional Espacial tem conexão com a Space Force, por conseguinte, com os acordos Artemis. Então, como o Torhan Eridion havia dito, a China está tentando formar um bloco, um novo bloco espacial para rivalizar com os acordos Artemis, porque eles não querem que os Estados Unidos liderem, sejam a sede da Federação Galáctica de Mundos, mas isso não vai vingar. Não tem como vingar, é simplesmente impossível. Não tem como, tá, meus amigos? Então eles querem fazer isso, mas isso já está fadado ao fracasso. Isso, inclusive, foi comentado por Torhan Eridion. Então eles têm essa pretensão, que eles vão gastar muito dinheiro, já estão gastando fortunas, e todo esse dinheiro será em vão, segundo Torhan Eridion, porque a Federação Galáctica de Mundos já acertou como serão os ditames, as regras do novo mundo, e não vai voltar atrás, independente do que a China possa fazer. Eles simplesmente estão dando um tiro no pé e perdendo tempo, mas logo, logo eles vão cair em si. Podem ter certeza absoluta. Muito bem, vamos para o próximo. Dr. Eric Davis joga água fria na ideia de engenharia reversa, bem-sucedida de espaçonaves extraterrestres recuperadas. Enquanto isso, a Aerospace Corporation, que o próprio Dave Rossi, que esteve no canal 2 vezes, e o próprio Dr. Michael Salla, são agências que têm um viés bastante do mal, principalmente de difamar a Helena Danam, perseguição, etc., coisas realmente bastante trevosas que a gente não pode nem mencionar aqui. Onde ele trabalha faz parte de um consórcio de empresas que constroem naves antigravitacionais para clientes de programas espaciais secretos. Michael Salla. Recuperação de acidentes em Eric Davis OVNI. Nossa ciência já se atualizou? Acho que sim. Olha só as palavras aqui do engenheiro da Aerospace Corporation. O programa de recuperação de falhas foi fechado em 89, bem no tempo do Bob Lazar. Mas atualmente está em hibernação, o que significa que tudo ainda está por aí. Isso aqui, meus amigos, é simplesmente eles estão querendo dizer o seguinte, eles estão querendo falar, os extraterrestres existem, as naves foram recuperadas, mas nós não temos as tecnologias para dar para ninguém. A gente não descobriu ainda. Quem sabe a gente descobre como funciona a antigravidade, camas medbed, é isso que eles estão alegando. A verdade é isso, essas são as peças do jogo. Para fazer, precisamos de é isso que eles querem vender, melhor dizendo, é isso que eles querem vender. Para fazer, precisamos de convencer os decisores, porque é o seguinte, se eles, meus amigos, entendam isso, deixa eu voltar aqui, para vocês vão entender esse caso direitinho. Porque é uma situação delicada, comprometedora. Vocês já imaginaram a Aerospace Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman,
ter que confessar, olha, nós recuperamos essas tecnologias, nós temos a cura de todas as doenças desde a década de 50. Como que eles vão reportar isso para a população? Vocês estão entendendo? A população simplesmente vai querer a cabeça deles. Quer dizer, milhares e milhares de pessoas padecendo, a gente pagando conta de energia, vivendo nesse inferno financeiro, e vocês já tinham todas as respostas. Vocês já sabiam de tudo, vocês tinham conhecimento para suprir todas as nossas necessidades financeiras, físicas e até mesmo alimentar, das máquinas replicadoras. Então isso seria o quê? Eles teriam que confessar a sua culpa, que eles são de fato trevosos. Por isso eles até admitem, olha, a gente vai ter que admitir, a gente admite a existência de extraterrestres, a gente admite que existem naves acidentadas, sim, mas olha, a gente nunca conseguiu, viu? A gente não consegue, nunca conseguiu desvendar nenhuma tecnologia. Nada, absolutamente nada. Quem sabe no futuro, agora, a gente consegue. Vocês estão entendendo, meus amigos? Isso é medo, é tentar tirar o seu da reta. É isso que eles estão querendo fazer. Entenderam? Eles estão querendo tirar o deles da reta. Porque isso é muito comprometedor. Isso praticamente é uma confissão. Olha, como que eles vão chegar? Você já imaginou? Olha, nós temos naves, nós estamos recuperando desde a década de 40. Aliás, na década de 60, nós já tínhamos antigravidade, já tínhamos energia livre. Aliás, desde o tempo do Tesla, até antes. Máquina replicadora, MedBed, tudo isso a gente já tem há muito tempo, é utilizado por militares e serviços secretos espaciais, os serviços classificados. Aí alguém vai perguntar, quer dizer que vocês fizeram a gente de idiota? Entendeu? Então eles querem fugir pela tangente. Entenderam agora, meus amigos? Muito bem. Vamos continuar. Vamos para o próximo. Vamos ver aqui. Não, esse aqui já foi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, muito bem. Se você... muito bem, vamos para o próximo. Oficial, objeto identificado é abatido no Canadá. Oficial. Então, quando foi abatido no início do ano o balão chinês, porque ele estava próximo da arca do Triângulo das Bermudas, esse foi o verdadeiro motivo, segundo o JP, do balão chinês ter sido abatido, para não identificar e espiar a estação, em forma de rosquinha, a plataforma em forma de rosquinha que dava suporte, assistência para que eles pudessem fazer expedições e chegarem até a arca do Triângulo das Bermudas. Na sequência, um OVNI foi abatido no Canadá, e agora eles estão reconhecendo que o objeto não é identificado. Não se trata de um balão. Realmente bastante interessante isso aqui, né, meus amigos? Muito bem. Aqui, memorando classificado revelado. E tá aqui o memorando na tela para vocês conferirem. Tá aqui. Embora a maioria dos avistamentos de OVNIs não represente perigo, o memorando salienta que o propósito, a tecnologia de propulsão e a filiação a um país específico do objeto e o como permanecem desconhecidos. As condições adversas e o terreno remoto dificultam os esforços de recuperação, deixando muitas perguntas sem resposta. A identificação inicial do objeto como um suspeito balão de forma cilíndrico apenas intensificou o mistério. Isso levanta questões sobre por que o F-22 Raptor abateu, atacou um objeto que não foi confirmado como hostil, nem claramente identificado. Essa situação levanta questões sobre a segurança do espaço aéreo e a natureza do objeto em si. Bastante interessante. Muito bem, meus amigos. A questão toda, voltando para o assunto anterior, quando que isso será revelado na íntegra? Quando a cabal cair. Então, primeira coisa, o primeiro objetivo mais importante, a primeira etapa que precisa ser cumprida, necessariamente, é destruir o sistema babilônico financeiro. Porque, vejam só, os mentores, os cabeças de todas as mazelas, de todos os problemas mundiais, inclusive o que está acontecendo em Israel, tem como a sua origem as famílias, as dinastias, exatamente. A partir do momento que eles perderem o poder,
né, a sua influência, eles já estão perdendo, a sua influência já está sendo minada, aí sim, meus amigos, a verdade será exposta de forma integral. E a humanidade vai ser presenteada com todas as tecnologias. Mas, independente disso, a gente sabe das arcas e do plano em curso dos extraterrestres, assim como da Aliança da Terra. E os seus dias estão contados. Daqui a pouco a gente vai mostrar como que esse processo está adiantado. Muito bem. Deixa eu retornar agora à espaçonave e vamos começar com a última parte, com a atualização do Full Forte. São mais de 50 slides. É um tanto extenso esta parte. E vocês não perdem por esperar, que realmente é espetacular. Muito bem. Vamos lá. Colando a espaçonave. Muito bem. Aqui, meus amigos. Como eu havia dito para vocês, aqui uma ótima notícia, agora notícias de geopolítica. Partido Republicano da Fox News, a fonte. Partido Republicano da Câmara seleciona Jordan como candidato à presidência da Câmara, preparando a votação em toda a Câmara. Jim Jordan, que foi o preferido do Loirão para ser o presidente, foi indicado pelo Loirão, de fato, ganhou, meus amigos, e vai ser o candidato republicano, com chances assim fortíssimas de realmente se tornar o novo speaker. Os republicanos da Câmara, uma grande reviravolta, foi espetacular, sabe, nos 45 minutos do segundo tempo. Tinha pessoas já dizendo para mim, não, felizmente vai ser o Scalise, será que o Scalise vai ser um bom candidato? E o Scalise, pesquisando mais a fundo, ele era muito amiguinho do McCarthy, então nós teríamos mais do mesmo. E de forma surpreendente, o Jim Jordan venceu nos 45 minutos do segundo tempo. Realmente uma virada fantástica, coisa de cinema. O presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, Ohio, foi nomeado para o cargo de uma conferência do Partido Republicano em portas fechadas na sexta-feira. Jordan esteve com 124 votos contra 81 deputado Austin Scott. Um show desanimador para o líder da corrida. O líder da maioria, Steve Scalise, RLA, esteve uma maioria de 113 votos na votação secreta na quarta-feira. Na primeira tentativa do Partido Republicano de escolher, ou seja, 2 dias antes, escolheram um substituto para McCarthy, ex-speaker, que foi deposto, mas a crescente oposição à sua candidatura forçou Scalise a desistir, renunciar como candidato da corrida da noite de quinta-feira. E teve uma reviravolta muito grande e o Jim Jordan venceu. Espetacular. Muito bem. Soros fecha escritório em um império de filantropia de 25 bilhões. Quando você começa a fechar escritórios na África, da forma como está acontecendo, é porque você realmente está perdendo o controle da situação. Rede internacional de fundação de 25 bilhões de dólares, iniciada por Jorge Soros, está a fechar escritórios em todo o mundo. Repetindo, Jorge Soros está a fechar escritórios em todo o mundo. E quando eu estava falando aqui, há pouco tempo atrás, que os financistas, os metacapitalistas, estavam perdendo, aí tinha pessoas falando, será? As evidências sobram. Enquanto se prepara para cortar mais de 40% do seu pessoal. 40%. Quase a metade, meus amigos. Simplesmente vão ser demitidos. Isso aqui é característica de um império em ruínas, não há dúvida. Os funcionários da operação da Opsicite Foundation na África receberam correspondência na semana passada detalhando os próximos passos do processo, que inclui o encerramento de meia dúzia de escritórios no continente, além das suas localizações em Betmore e Barcelona, de acordo com a cópia, ainda bem, os espanhóis devem estar muito felizes. Aqui uma cópia dos e-mails vistos por Bloomberg. Espetacular. Sensacional, só notícia boa. O culto, agora aqui, atualização do Funforte. O culto a Marduk, Eliu, esses seres extraterrestres negativos que adoram ser adorados, eles gostam, eles amam. Aliás, todo ser regressivo adora uma veneração. São chegados, gamados em veneração. Vê os escritórios em massa no Oriente Médio como uma tentativa fatal de conseguir dinheiro.
Os sacrifícios na escritório. Os sacrifícios, tá, meus amigos? Muito bem. O chamado ataque massivo do Hamas, essa agência do terror, a Israel, na semana passada, prova que a Cabal simplesmente não entendeu. Tal como o rapaz que gritou lobo. Lembra a história do rapaz que gritava lobo toda vez, depois simplesmente ignoraram? Não caiu mais na lorota dele. Parece que o mesmo está acontecendo com o mundo. Eles perderam a capacidade de enganar e manipular o mundo através de incidentes. Interessante, né? Circenses, esses shows. Caso ainda se duvide que os ataques do Hamas a Israel tenham sido permitidos, o Simon Hersh, jornalista investigador, premiado, inclusive, ele que falou sobre o Nord Stream 1 e 2, sobre a sabotagem do gasoduto Nord Stream 1 e 2 pelo governo dos Estados Unidos, acaba de revelar que 2 dos 3 batalhões do exército que guardavam as fronteiras de Gaza foram recolocados poucos dias antes. Interessante que, sobre o Nord Stream 1 e 2, o Simon Hersh, ele alega que, através de evidências, ele é um jornalista, tá, meus amigos? Que, na verdade, essa sabotagem do gasoduto foi feita deliberadamente para que a Alemanha não voltasse atrás. Então, a cabal americana tinha medo que a Alemanha simplesmente voltasse atrás com relação às sanções, e foi uma forma de garantir a Alemanha do seu lado, entenderam? Foi realmente um golpe bastante sujo, né, caso seja confirmado. Aliás, tem muitas informações que apontam nessa direção. Muito bem. Aqui. O Simon Hersh agora reaparece novamente e fala sobre o que está acontecendo em Israel. Ele tem aqui um artigo: Netanyahu está acabado. Está com seus dias contados. Simon Hersh acaba de revelar que 2 dos 3 batalhões do exército que guarda a fronteira de Gaza foram recolocados poucos dias antes. Né? Por que você vai mudar todo mundo poucos dias antes? Bastante suspeito isso, né? Muito suspeito, por sinal. Agora, uma nova batalha regional envolvendo o Irã está a ser promovida pelos habituais líderes neoconservadores dos Estados Unidos, da cabal. Aqui, exatamente. Essa nova batalha no Médio Oriente foi orquestrada para atrasar e impedir a divulgação da presença extraterrestre e do mundo incrível que surgirá como resultado. Dr. Michael Salla. É o desespero. Uma forma realmente de tentar atrasar a revelação, tentar atrasar as tecnologias e, quem sabe, acabar com o mundo, porque é a única esperança que resta para esses trevosos. Mas eles não vão conseguir, obviamente que não. Aliás, quem garante isso é a própria Federação Galáctica de Mundos. Aqui, doutrina Bibi, e a sua crença de que poderia controlar o Hamas comprometeu a segurança israelita e gerou agora uma batalha sangrenta. Em 2007, para quem não sabe, o Jorge Sorinhos apelou à América e Israel para abrirem as portas ao Hamas. Aqui. Para quem não sabe, meus amigos, o Hamas foi criado pelo Serviço de Inteligência de Israel e dos Estados Unidos para neutralizar o Yasser Arafat, explica Ron Paul. Yasser Arafat, que já está falecido também. Antes do Hamas ser o que é hoje, era apenas um grupo marginal de muçulmanos palestinos sem poder real. Hoje o Hamas governa Gaza com mão de ferro. E tudo por causa de quem? Quem é o responsável? Estados Unidos e o próprio Estado de Israel. Segundo o antigo congressista, o candidato presidente Ron Paul, aqui segundo esse senhor, que está aqui na tela para vocês. Ex-oficiais israelenses como o Brick, o general Itzhak Segev, que serviu nas Forças Armadas Israelitas na década de 80, admite isso plenamente. Sergev disse, aqui eu estou falando de um general israelense, ele está admitindo isso, meus amigos. Sergev disse a um repórter do New York Times que ajudou a financiar o movimento islâmico palestino como um contrapeso aos secularistas e esquerdistas da Organização para a Libertação da Palestina e o partido de Fatah, liderado por Yosef Arafat. O próprio Arafat referiu-se ao Hamas como uma criatura de Israel. Olha que interessante. O próprio Arafat. Impressionante. Aqui confirma. E Sergev concorda, tendo recebido dinheiro do governo israelita para criar esse grupo do terror em primeiro lugar. Abre aspas. O governo israelense me deu um orçamento e confessou Sergev sobre o que aconteceu. E o governo militar das mesquitas.
O antigo responsável pelos assuntos religiosos israelitas, Avner Cohen, aqui com todas as fontes, as testemunhas, tá ok, meus amigos? Que trabalhou em Gaza durante mais de 20 anos, disse ao Wall Street Journal em 2009 que ele também desempenhou um papel direto na criação do Hamas. Abre aspas. O Hamas, para o meu grande pesar, é uma criação de Israel, disse Cohen. Israel e os Estados Unidos são os maiores financiadores e criadores, exportadores de terror em todo o mundo, segundo aqui o nosso queridíssimo, deixa eu ver o nome dele aqui, Ron Paul. Muito bem. Em meados da década de 80, Cohen escreveu um relatório oficial aos seus superiores alertando-os para não implantarem essa conspiração de dividir para conquistar nos territórios ocupados. E como podemos ver agora, está sendo usada como desculpa para Israel entrar basicamente e extirpar, acabar com Gaza, e também vai dar motivos, vai ser um pretexto para atacar o Irã e começar uma batalha. Então eles querem um pretexto para expandir esse confronto, porque é exatamente o que eles querem, que chegue até o Egito, chegue até o Irã, e envolva o mundo inteiro, um eventual terceiro confronto mundial. Esta é a esperança. Este é o plano em curso. E as pessoas não perceberam ainda. Aqui, meus amigos, Netanyahu quer que os Estados Unidos se envolvam na batalha. Ex-funcionário do Pentágono. Aqui está dizendo, é um ex-funcionário do Pentágono. Não sou eu, Demis Viana. Na segunda-feira, os Estados Unidos ordenaram o porta-aviões USS Gerald Ford e 5 destroyers de mísseis guiados para o Mediterrâneo Oriental, de acordo com Michael Maloff. Isto, abre aspas, satisfaz os sonhos mais loucos de Netanyahu. Ele queria que os Estados Unidos se envolvessem nesse conflito, diz o ex-funcionário do Pentágono aqui ao jornal russo. Muito bem. Netanyahu, abre aspas, quer abrir uma batalha com o Líbano, atacando o Hezbollah, na prossecução de seu objetivo final, bombardear as instalações nucleares do Irã. Acrescentou Maloff, para que isso aconteça, ele precisa ter um momento, ele precisa de um pretexto. É interessante. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pede seus diplomatas para não apelarem à desescalada no Oriente Médio. Que interessante. Agora, se vocês acham, não, mas isso é coincidência, essas alegações não são verdadeiras, então por que os Estados Unidos está se portando dessa forma? Uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. E com certeza essa questão merece uma resposta. Uma resposta idônea, que faça sentido. Em meio às ações do exército israelense contra Israel e Gaza, o Departamento de Estado dos Estados Unidos instruiu, presta atenção nisso daqui, os diplomatas norte-americanos e não pedirem a desescalada. Escreveu o portal HuffPost, como referência ao correio interno da entidade. Comunique-se que altos funcionários norte-americanos não querem que os materiais de imprensa incluam as 3 seguintes expressões. Essas expressões são proibidas. Desescalada, cessar fogo, não pode, tá? Essa palavra está proibida. Cessar fogo, não. Tem que arrebentar com tudo. Cessão de violência, derramamento de líquido vermelho, não pode. E reposição da calma. Não, calma não. Paz, não, está proibido. A palavra paz, apaziguar, não, isto não pode ser cogitado. O HuffPost, que obteve uma cópia do e-mail, chamou a missiva de um sinal impressionante e uma indicação da relutância da Casa Branca em pressionar pela contenção israelense. Ou seja, eles querem mais, que é uma prova irrefutável para qualquer tipo de cético, de plantão, e de fato eles querem, os Estados Unidos quer porque quer uma batalha. É como eu falei, como a questão da Usantia já estava encerrado, o Zé já está praticamente aniquilado, não tem futuro, eles precisavam de um outro agente, um substituto. E daí que eles acharam o Netanyahu. É impressionante. Aqui. Ex-presidente Loirão alertou aqui no The Epoch Times, Brasil, que os ataques chocantes, a brutal dos terror do Hamas contra civis israelenses no fim de semana têm os ingredientes de um confronto, porque é exatamente isso que o Loirão está fazendo, é o seguinte, mostrando para o povo americano que esse presidente, que esse senil, que esse doente, desculpem, tá, meus amigos, esse louco está querendo empurrar o mundo para o terceiro confronto mundial, só que vocês não perceberam ainda? É isso que ele quer.
E ele está usando narrativa, imprensa, tudo que ele tiver ao seu alcance, porque o objetivo final é esse. Aqui, israelenses questionam falha catastrófica de inteligência, que é algo surreal, inacreditável. Né? 400 homens simplesmente passam ali, livres, leves, soltos. As câmeras de vigilância simplesmente não funcionam. Ele muda também, né, dias antes, toda a equipe, né, que faz a vigilância. Estranho isso, né, que foi confirmado nos outros posts, como eu demonstrei. Quer dizer, deixou tudo, né, facilitou realmente a situação para que esse evento lamentável pudesse acontecer. Não tem como chegar a outra conclusão, meus amigos, pelos elementos apresentados aqui. Isso aqui é um dossiê. Aqui também, uma jovem israelense, muito bonita, por sinal, dizendo que é inacreditável o que aconteceu, é injustificável, né? E que, por certo, teve pessoas, teve ajudinha do lado aqui, do outro lado, né? Isso é um fato. Né? Difícil não chegar a outra conclusão. Aqui Israel sabia do ataque do Hamas com antecedência, legislador dos Estados Unidos. E foi alertado pela inteligência egípcia, e ignorou, fez de conta que não era nada. Estranho, né? Então, agentes de inteligência egípcia falando, olha, em poucos dias haverá um ataque em massa do Hamas em Gaza, simplesmente fizeram de conta que isso não existia. Meus amigos, são muitos elementos. Isso aqui é para lá de suspeito. Se fosse um tribunal, vamos supor que isso aqui fosse um tribunal, nós teríamos elementos aqui suficientes, e evidências, para condenar o réu. Não tem como. Aliás, praticamente, não tem como se esquivar de tamanhas evidências. Não tem, é impossível. O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência sobre o ataque. E, embora não tenha feito qualquer declaração, concordou que Israel não tinha um casus belli, causa de batalha. É interessante, né? Porque queria, né? Aqui, em outras palavras, Netanyahu teve de fingir uma emergência para se autonominar Deus-Rei. É isso que ele quer, ser visto como um Deus. Antes que esse infeliz vazamento de informações se tornasse de conhecimento público. Outra informação confusa. Meus amigos, isso aqui é verdade. Que todos os homens do terror do Hamas estavam portando o M4, que são as mesmas armas que os Estados Unidos forneceu para os Antia. Complicado, né? Quer dizer, então, que existe uma possibilidade de ter o desvio dos brinquedinhos que eram fornecidos para os Antia e estavam sendo usados para o Hamas. Entendi. Tá certo. Aqui. A coincidência no início do conflito palestino-israelense com a suspensão do financiamento aos Antia leva mais cidadãos norte-americanos a questionarem a política de seu governo. Tá muito na cara, né? Tá muito na cara dura, na verdade. Aliás, se a pessoa pensar um pouquinho e a juntar as peças, fica difícil, não consegue enganar. É como o Benjamin Ford disse, eles não conseguem enganar mais ninguém. Está explícito. Mais explícito que isso é só falar, eu sou o culpado. Impressionante. Né? Aí acaba o conflito da Osante, aí começa na sequência. É incrível. Né? Aqui. Então, por alguma razão, é impressionante. Meus amigos, há poucos dias o Congresso americano fechou a torneira no fornecimento do financiamento aos brinquedinhos aos Anti. Aí, na sequência, ele consegue financiar agora com outra batalha, Israel. Impressionante. Consegue um substituto. Então, por alguma razão, espalha-se uma história de cerca de 6 bilhões de dólares que foram transferidos para o Irã. Depois usados para financiar. Aliás, o próprio Loirão fez citou esse caso, essa possibilidade, dando que o falso golpe de Henri Prigozhin na Rússia também custou 6 bilhões de dólares. Eu já mostrei essa notícia para vocês, né? Que, supostamente o Prigozhin recebeu 6 bilhões de dólares. Este que caiu no avião, você sabe, do Grupo Wagner, este mesmo. Que também tinha pozinho, etc. E seguro prever que haverá outro espetáculo de 6 bilhões de dólares no futuro próximo, para completar o número de 666, que os escuros tanto gostam.
Aqui, Fox News. Hurley chama Blinken de irresponsável por dizer que não há ligação entre o ataque de Israel e os 6 bilhões de dólares liberados ao Irã. E esses 6 bilhões, só para vocês entenderem o contexto disso, esses 6 bilhões de dólares foram liberados supostamente, pelo menos oficialmente falando, para conseguir recuperar prisioneiros, em troca de prisioneiros americanos. Aí eles deram esses 6 bilhões de dólares. Que veio bem a calhar nesse momento. Vamos lá. Aqui, o Loirão falando, né? Exatamente isso. Isso aqui eu já mostrei para vocês, só que recapitulando. Interessante. O verdadeiro motivo por detrás desse apelo é uma tentativa de frustrar o acordo que as monarquias do Golfo, como a Arábia Saudita, estão fazendo para financiar as forças dos Estados Unidos, em troca de proteção. Este acordo estipula que Israel aceitará os palestinos no Estado israelense. Isso poria fim, meus amigos, à lavagem, né, de dinheirinho em grande escala da ajuda à Palestina, em que a Cabal tem estado envolvido há anos. Então, o que ocorre? E acabar com todos os conflitos. Tem duas formas de acabar com essas batalhas intermináveis. Primeiro, é uma alternativa, criando o Estado da Palestina. Bem simples, aliás, foi sugerido pelo próprio Putin. Só que, obviamente, o Estado da Palestina, recém-criado, tem que reconhecer Israel, e Israel, por conseguinte, tem que reconhecer o seu homólogo. Para não ter suspeitos, porque não adianta você criar estados independentes se um não reconhece o outro, ou seja, as batalhas vão continuar. Vai ter pretexto para querer recuperar e tomar o território do outro. Ambos, isso é uma condição, tem que ser um pré-requisito, tem que estar no contrato. Vocês têm que reconhecer. O Estado da Palestina tem que reconhecer o Estado de Israel e vice-versa. Ok? Isso funciona. Muito bem. Outra opção, que eu acho até mais simples que essa, é simplesmente anexar o território da Palestina a Israel, e Israel se tornar totalmente um Estado laico. Aliás, Israel já, tecnicamente falando, é um Estado laico. E tá tudo resolvido. Acabou. Tranquilo. Judeus vão para sinagogas, os islâmicos vão para mesquita, e a maioria do povo israelense vai para balada, no final de semana, porque a maioria não é religioso. Tá tudo certo. Tá tudo bem, Todo mundo feliz. Também seria uma forma maravilhosa de resolver esta situação. A questão é, eles não querem resolver essa situação. Porque é uma forma de desviar din-din, recursos para os projetos escuros, como eu havia dito para vocês, e lavagem de din-din. Há outro aspecto da usante que está a emergir lentamente, é o pozinho. O pozinho que o finado grande jogador da Argentina, Maradona, gostava bastante. O presidente russo, Vladimir Putin, diz que a ex-KGB, agora hoje atual FSB, Serviço de Segurança Federal, descobriu 5 quilos exatamente desse mesmo produto, 10 mil milhões de rublos, 10 mil milhões de rublos, 10 bilhões de rublos, durante a sua investigação sobre o incidente de avião que desencarnou os altos comandantes do grupo Wagner, o Prigozhin, no caso. É bem interessante. Vai lembrar que Vladimir, o Zé, no caso, é conhecido pelo uso também dessa mesma substância. Não é de hoje, como vocês bem sabem. Recordemos também que também foi encontrado uma grande quantia de pozinho desse produto, no avião do Catrudo, quando ele esteve no Canadá, isso, lá na Índia, inclusive, exatamente, nesse encontro. Na recente reunião do G20 na Índia. Aliás, a gente mostrou várias reportagens a respeito desse episódio, reportagens oficiais. Essa acusação é oficial. Outro apoiador da Usantia, por um acaso. É por isso que é tão importante impedir que esses desvios aconteçam, através da Usantia, encerrar a empresa americana. Antes disso, o acesso da Usantia ao dinheiro foi definitivamente cortado. O Congresso dos Estados Unidos interrompeu todas as novas injeções financeiras à Usantia. Em resposta, o governo britânico anunciou que não forneceria mais brinquedinhos nem din-din ao regime do Zé. Depois foi a vez da Polônia,
cujo governo também privou o Estado do mal, da Ausântia, de todo e qualquer apoio. Outro vizinho da Ausântia, a Eslováquia, juntou-se ao clube, devolvendo ao poder o partido populista pró-russo do primeiro-ministro Robert Fico e prometendo impedir a venda de brinquedinhos à Ausântia. Finalmente, a União Europeia também foi forçada a admitir que já não pode apoiar o regime do Zé, da Ausântia. Realmente, o Zé está acabado. Muito bem. Isso levou Putin a declarar que sem ajuda externa, isso é verdade, meus amigos, daqui é a fonte para você, sem apoio, simplesmente a brincadeira acaba. Sem ajuda externa, a Ausântia sobreviveria apenas uma semana. Sem apoio, sem suporte dos Estados Unidos, da União Europeia e de todos os seus parceiros. E é verdade, a Ausântia não aguentaria uma semana sequer. A última pessoa a apoiar o Zé é o seu colega canadense, o Catrudo, primeiro-ministro canadense. Também não se espera que dure muito. Este homem é tão, assim, meus amigos, ele é tão amado, estou sendo irônico aqui, pela população, que ele não pode aparecer em público no Canadá sem ser atacado. Fato. Para Zé, o jogo já acabou, meus amigos. Acabou, a brincadeira acabou. Para onde ele irá? Se esconderá? Uma ótima pergunta. O que vai acontecer com o Zé agora? A probabilidade dele se envolver em um acidente, meus amigos, segundo analistas, é de 98%. Será que vocês me entendem? É um acidente igual aconteceu com o Bregozin, por exemplo. Então, pode ser esse o seu destino, disse uma fonte do Mossad. Segundo aqui, o Ford, que é jornalista, ele tem diversas fontes diferentes, isso aí é notório em todos os jornalistas, e não é diferente com o Benjamin Ford. Obviamente que ele preserva a origem e mantém em sigilo a sua fonte. Presidindo a reunião dos chefes de segurança da Comunidade dos Estados Independentes, o chefe do Serviço Federal de Segurança, FSB, da Rússia, ex-KGB, no caso agora é FSB, que substituiu a KGB, indicou a Ausântia como uma das fontes principais de ameaça do terror ao regime global. Aqui, Alexander Bortnikov, fonte Sputnik Brasil. Como resultado das ações internacionais, da coalizão ocidental da Ausântia virou um campo de treinamento do terror e mercenários, para lhes ensinar os métodos de batalha moderna e o uso dessas experiências no espaço da CIA, das corporações em outras regiões do mundo. Confirmando isso, meus amigos, Rússia, inteligência ocidental e ONGs recrutam pessoas do terror internacionais e mercenários para a Ausântia. Com esforços ocidentais, a Ausântia se transformou em uma plataforma de treinamento do terror e mercenários de todo o mundo, disse Alexander Bortnikov no último post, como demonstramos, diretor do Serviço Federal FSB. De acordo com Bortnikov, somente países da União Europeia operam 17 campos de treinamento de militares para a formação das forças ausantianas. Em seu discurso, o diretor da FSB revelou em combates contra a Rússia e a Ausântia participaram membros de 13 companhias militares privadas europeias e 9 grupos paramilitares estrangeiros. E olha a hipocrisia, meus amigos. Representantes da Casa Branca, aqui o porta-voz da Casa Branca, chora lágrimas de crocodilo na TV por vítimas israelenses, chorando, que não conseguia terminar o discurso. Eu estou muito comovido. Interessante, ele fica comovido, É lógico que é um fato lamentável, uma tragédia, mas ele não fica comovido em patrocinar, em enviar dinheiro, aonde mais de meus amigos, 500 mil de pessoas perderam as vidas na Ausântia. 60 mil pequeninos desapareceram. Aí ele não chora. Pelo contrário, ele dá aquele sorrisinho sarcástico. Olha, pena que eu não posso falar o que eu penso de uma pessoa dessa, né? Vocês sabem muito bem. Quem tem imaginação é realmente ordinário, né? É um cara de pau. A imagem divulgada da vítima israelense, representando oficiais do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, não conseguiu conter as lágrimas.
Internautas observam que o funcionário nunca expressou tais emoções em relação a milhares de vítimas do conflito uzantiano. Aí não. Mais de 500 mil de pessoas sacrificadas na Uzante. Pequeninos, civis. Aí ele não se emociona. Aí ele não fica emocionado. Fica complicado, né? 2 pesos, 2 medidas. Ou será que o pessoal da Uzante é menos ser humano que o pessoal de Israel? Não sei. Ou será que ele só fica comovido com os pequenos lá daquela região em específico? Lá da Uzante, não. Complicado, né? Complicado. A probabilidade da própria empresa americana ser eliminada é semelhante. Os números falam uma linguagem clara. O gráfico abaixo mostra que a dívida total dos Estados Unidos atingiu um recorde de 33 trilhões 442 milhões bilhões de dólares. Um aumento de... Desculpe. Atingiu um recorde de 33,442 bilhões de dólares. Um aumento de 275 milhões de dólares num dia. Num único dia, 275 milhões de dólares. A dívida total chega a 33 trilhões. Sputnik Brasil. A economia mundial está se movendo em direção ao modelo multipolar, diz Vladimir Putin na sessão plenária do Fórum Internacional de Semana de Energia Russa em Moscou. Abre aspas. O papel dos países do modelo multipolar será determinado pela forma como eles aceitam as profundezas de tal processo irreversível. Processo irreversível, porque a Cabal já perdeu, diz Putin. Recursos energéticos da Rússia asseguram por muito tempo a prosperidade da Europa, diz Putin. Putin, Rússia apoia decisões da ONU e a criação de um Estado palestino. Além disso, em seu discurso, Vladimir Putin observou que os europeus pagam agora muito mais pelo fornecimento de petróleo e gás e que tem levado à estagnação da economia da União Europeia e mesmo a um crescimento negativo da produção industrial desde março deste ano. Ao mesmo tempo, o presidente russo afirmou que a Rússia seguirá dando um contributo significativo para o equilíbrio do mercado global de energia e cooperando com os países interessados. Em outras palavras, nós não estamos querendo privar vocês de energia. É vocês mesmos, são os seus governos que estão fazendo isso com vocês. Isso aqui é uma mensagem para o cidadão europeu. Vocês estão sendo feitos de trouxa. A ação do Ocidente causaram inflação, desemprego, aumento do custo de vida. Por quê? Quem que está fazendo isso? Não sou eu, viu? São os seus representantes. Sem falar do desvio, né? Desvio, lavagem, de dinheiro. As ações do Ocidente causaram uma desordem no mercado global de energia, incluindo no petróleo. Isso afeta toda a economia mundial, disse Putin. Quebradeira da BlackRock. BlackRock admite cautela. A liquidação de títulos dos Estados Unidos mais severa da história continua. O mercado obrigacionista dos Estados Unidos está atualmente a registrar um declínio sem precedentes há 3 anos. Sem precedentes. Não tem comparação com nada da história. E de acordo com o maior gestor de ativos do mundo, essa liquidação deverá continuar. Desde o final de 2020, os rendimentos de referência de 10 anos aumentaram mais de 5 vezes devido ao aumento da inflação e um aumento significativo das taxas de juros. E agora eles estão muito preocupados. E a cara desse senhor aqui realmente mostra, denota aqui, revela como eles estão nesse momento. Então, meus amigos, os escuros estavam quebrando deliberadamente as economias do mundo, usando vários agentes catalisadores, desde 2020, no início de 2020, falharam miseravelmente e pensavam que iriam cooptar a Rússia, assim como a China. Aí, Rússia, China, fortalecem o BRICS, começam a formar uma economia lastro-ouro, lastro-commodities, a negociar com as suas moedas locais. O dólar começou a voltar, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Eles simplesmente aceleraram a sua própria destruição. Então, na ânsia de dominar o mundo, de controlar o mercado financeiro, para deixar todas as nações em joelhos, eles cavaram a sua própria sepultura. Porque eles não esperavam este contragolpe. E este contragolpe está sendo fatal. Dívida dos Estados Unidos sobe 500 bilhões em menos de um mês.
500 bilhões em menos de mês. $500 bilhão. A Ginocelso subiu mais de 500 bilhões, mais de 2,5 trilhões em 20 dias, chegando a 33,5 trilhões, cerca de 199 trilhões de dólares, meus amigos. Isso é surreal. Essa bolha financeira não tem mais como sustentar, ela vai explodir a qualquer momento. E segundo analistas, vai explodir até meados, até junho, julho de 2024. É o máximo que aguenta, se não explodir antes. O PIB do BRICS, enquanto isso, essa é a situação dos financistas. Estou mostrando para vocês. Lamentável. Realmente lamentável. Jorge Soros fechando escritórios, encerrando mais de 25 bilhões de investimentos. Wall Street tendo perdas aqui. BlackRock tendo perdas significativas. A dívida americana do sistema fiduciário, situação cada vez mais precária. Em contrapartida, o produto interno bruto do BRICS vai muito bem, obrigado. Superou o G7, confirma Putin. Segundo dados objetivos, os países do bilhão do ouro estão perdendo sua liderança, enquanto a produção está aumentando nos países do sul global e da Ásia, afirmou o presidente russo, o Putin, durante a reunião dos líderes da comunidade dos estados independentes. Meus amigos, eles estão num beco sem saída. Vamos supor que eles consigam ainda instituir, implementar o seu tão sonhado reset nos Estados Unidos e na Europa. Você já imaginou? O povo europeu e o povo americano na miséria, na desgraça financeira, e eles começam a contemplar o sul global inteiro, vivendo na prosperidade, com tecnologias, quer dizer, não tem como sustentar. Vamos supor que isso acontecesse. É claro que não, porque os Estados Unidos já está muito bem encaminhado e será recuperado, assim como toda a União Europeia. Aliás, está tendo um racha muito grande, como mostrei para vocês. Todo o sistema da cabal da Europa já está se deteriorando, está se desmoronando. Os países, Polônia, ali, todos os países ali, um já contra o outro, várias divergências. Isso já é um indicativo, meus amigos, um indicativo de que todo esse império do mal está com seus dias contados, está por um triz. Rússia atropela as sanções e está perto de superar a União Europeia e os Estados Unidos no crescimento do PIB, indica a MIT. Impressionante. Aqui. As instituições financeiras também estão matematicamente condenadas. O título do governo dos Estados Unidos como vencimento de 10 a 30 anos caíram de preço 46% e 53%, respectivamente, desde março de 2020. Tais perdas explicam por que apenas 4 bancos, o JP Morgan, Chase Bank, Bank of America, e o Wells Fargo e o Citibank, do Citigroup, tinha 4,185 bilhões de dólares em depósitos não segurados, representando 59% de todos os depósitos não segurados, em todas as 4.645 instituições seguradas pelo governo federal. Não tem mais crédito, meus amigos. Acabou o crédito. Quando começa a acabar o crédito, é porque o sistema financeiro já está totalmente colapsando. Está na UTI. O Citibank, que recebeu o maior resgate da história dos Estados Unidos em 2008, tem agora 1,34 bilhões de dólares em depósitos não segurados. Uma vez que esses bancos são de propriedade do Conselho de Reserva Federal, do Federal Reserve Board, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou seja, dos financistas, que é uma instituição privada. Então, o Banco Central norte-americano é uma instituição privada que está na mão dessas famílias, dessas dinastias, dos financistas. Isso pode explicar porque as suas sedes estão agora revestidas de plástico branco. A crise financeira também está afetando Main Street, e as falências aumentaram 61% nos primeiros 9 meses de 2023, de acordo com Epic que difícil, Bankrupt, que fornece dados sobre pedidos de falência nos Estados Unidos. Aqui, Epic Bankrupt, dados de falência nos Estados Unidos, dados oficiais. É uma agência que contabiliza esses dados. Não é novidade que o BD nem está mais fingindo ser presidente. Como você pode ver na reportagem abaixo. Repórter, isso aqui eu não estou dizendo, estou simplesmente mostrando o fato. Qual o seu conselho para o próximo presidente da Câmara? Que perguntaram para o BD. BD responde:
Isso está acima do meu nível salarial, ou seja, eu não tenho essa competência. Mas como você não tem essa competência? Você não é supostamente o presidente. Complicado, né? Bem complicado. Quase que uma confissão. É claro que a falência é o menor dos problemas das famílias proprietárias das corporações americanas. Sua verdadeira preocupação é o quê? Ser detido, né? Ver o sol nascer quadrado. Por exemplo, de acordo com o presidente russo, Putin, o Schwalbs, né, do Rothschild, né, é um agente do terror globalista. Como eu mostrei para vocês, acho que foi terça-feira, se não me engano. Que mantém a humanidade como refém. Durante um discurso em Sochi, ele alertou que os dias dessa elite estão contados. Um dos discursos mais extraordinários do Putin de todos os tempos. Onde ele disse que os financistas são um alvo legítimo da Rússia. Estão no alvo, estão na mira dos russos. Nos Estados Unidos, falou com todas as letras. Todas as letras. Do nome aos bois. Isso foi realmente um fato icônico, marcante. Nos Estados Unidos, o senador Rand Paul diz que Anthony, o Dr. Falso, né? Também conhecido, devia estar o quê? Detido, como traidor. Não só ele. O porta-voz do governo russo afirma que a empresa Coca-Cola está envolvida na compra de... isso aqui é bem terrível. Também afirma a extração de órgãos e tal, etc. Dos lacaios dos Estados Unidos profundos serão publicamente expostos e levados à justiça. Aqui está uma pequena evidência para apoiar isso. Você acha, mas isso não vai acontecer. Eles não vão responder por esses atos. Calma aí. Prestem atenção. Aguarde um momento. Você pode ter certeza de que a Cabal tentará mais alguns acrobacias terríveis, né? Para ganhar tempo, do caos. Acrobacias terríveis do caos, para escapar. A estratagema provavelmente afetaria todos os homens em idade militar que eles contrabandearam dos Estados Unidos para a Europa. É interessante. Em um vídeo exibido na internet, o motorista de Uber diz que um migrante de meia idade lhe disse que era um soldado cujo salário era pago pela Honolulu. Interessante, né? E ele recebeu um cartão de crédito, identificação e foi orientado a morar nos Estados Unidos. Então confira todos os invasores, as pessoas imigrantes ilegais, no caso, né, meus amigos? Que está acontecendo nos Estados Unidos, esse grande problema, na Europa também, tem a mesma dificuldade. Todos têm a mesma roupa, estou mostrando o fato, é bem estranho, bem peculiar. Todos têm a mesma roupa, sapatos iguais, tudo igual, tudo uniformizado. Olha só, sapatos todos iguais. Mesma roupa, todos iguais. Incrível. Como é que pode? Que todo mundo comprou na mesma loja. Não é coincidência. Coincidência acontece. É só uma coincidência. Por favor, não vamos imaginar nada. Não, é só coincidência. Uma coincidência incrível, quase que inacreditável, surreal. Mas é coincidência. Aqui. Se você falar outra coisa, é teoria da conspiration. Muito bem. Entendam isso. Aqui. Ele pagou, e nenhum deles pagou a viagem. Assim, caridade. É muito caridoso. Muita sorte também. São pessoas de muita sorte. Para a Europa, tudo é financiado diretamente, infelizmente. É isso aí. Fomos informados de que dispositivos de neutrinos de alta energia na Antártica causou 3 grandes, também em outubro de 2023. Pois é. Há muita coisa que ainda não podemos revelar abertamente. Termina aqui o seu artigo, forte. Gostei bastante aqui do Krauss, aqui, fazendo uma alusão ao Dr. Evil. É mais ou menos isso, né? Vamos dominar o mundo, né? É mais ou menos isso mesmo. Com o minimin aqui dele. Ele tem vários minimin, né? Minimin Bidê, tem o minimin Catrudo, tem o minimin Zé, mas quem está por trás é o Dr. Evil. Isso aqui ilustra bastante o que está acontecendo no mundo. Esse aqui está por trás. Agora ele tem os seus minimin. Tem o minimin Catrudo, tem o minimin Zé, Bidê, também minimin, empresários, minimin Netanyahu, tem bastante, mas eles estão realmente já não tem, os seus minimins estão perdendo força. Eles não contavam com a astúcia do Putin, o agente, o agente do bem. Aqui, há muita coisa que ainda não podemos, é a Aliança da Terra, assim como a Federação Galáctica de Mundos. Há muita coisa que ainda não podemos revelar abertamente, mas fiquem atentos.
As prisões, as detenções públicas e as demissões de funcionários de alto escalão. Quando você ouvir, qual será o grande sinal? As pessoas perguntam, qual será realmente o grande sinal que tudo está mudando de fato, assim, vai mudar muito rapidamente. Quando você vir pessoas do nível, pessoas de Davos, sendo detidas, meus amigos, você pode saber que realmente a Aliança da Terra recuperou o mundo inteiro. Esse seria o grande sinal. Espetacular. Deixa eu retornar a espaçonave. Retornando a espaçonave. E agora eu vou encerrar essa live com uma reflexão. Só um momentinho para beber minha aguinha. Com a licença de todos vocês, obviamente. Muito bem. Eu vou encerrar essa live aqui com essa mensagem do Mike Bará. Mike Bará. Grande Mike Bará. Vamos ver aqui. Eu vou pular essa parte aqui. Depois eu passo na íntegra, tá? Prometo para vocês, vou passar na íntegra. Mas eu vou terminar só com essa última parte, com essa última declaração do Mike Bará, que é um grande pesquisador, tá, meus amigos? Foi o autor desse livro aqui. Deixa eu ver se está na tela. Tá aqui. Esse livro aqui, Dark Missile. Foi coautor junto com Richard Hoagland. Michael Salla perguntou ao Mike Bará, como pesquisador de muitos anos, sobre o que ele achava que iria acontecer no futuro próximo. Olha só. Ele tentou se esquivar, mas ele falou, eu vou falar o que eu penso. Abre aspas. Nossas instituições ficarão sob um estresse tão intenso em 2024 que basicamente entrarão em colapso. Eu fiquei realmente arrepiado quando eu vi isso, meus amigos, porque eu percebi um outro investigador independente, tendo o mesmo discurso. Eu adorei essa entrevista, porque eu me identifiquei muito com o Mike Bará. Praticamente ele concorda com quase tudo que eu falo. Aqui. Entrarão em colapso. Significa que nosso sistema bancário, nosso sistema financeiro, assim como as hierarquias, estruturas militares e governos entrarão em colapso. Tudo vai entrar em colapso. Então, você tem que destruir um sistema para substituir por outro. Tem que fazer essa troca. É que nem trocar um pneu. Só que tem que trocar o pneu com o carro em andamento. E é uma tarefa um tanto difícil, convenhamos. Mas necessária. E claro que também não é fácil. Não me refiro unicamente aos Estados Unidos, mas o mundo inteiro. A pergunta é, há alguém lá fora que tem um plano para consertar isso? Fantástico. Eu acredito que tem um plano para consertar isso. Então eu fico observando e penso comigo, vamos deixar acontecer. Vamos deixar acontecer, porque tudo faz parte de um plano maior. E vejam, meus amigos, uma pessoa que corrobora, por exemplo, com a Helena Danã sobre o plano que foi entregue ao general Van Herk. O mundo não pode mais guardar esses segredos sobre tecnologias escondidas, sobre a verdade sobre a Antártida, sobre a verdadeira história da humanidade. Não podemos viver mais como ignorantes. A verdade irá triunfar, mas somente através de uma grande pancada. Olha só, uma grande pancada, que irá abrir alas para uma grande transformação. Ou seja, a humanidade será retirada do fundo do poço na noite mais sombria. Palavras aqui do Mike Bará. Espetacular. Logo mais eu vou falar do Pé Grande, meus amigos, eu tenho um especial. O Pé Grande foi visto em Colorado por um casal que estava fazendo uma viagem de trem e eles filmaram o Pé Grande assim. Olha, nítido, incrível esta revelação. E vou ter um especial prontinho para vocês falando do Pé Grande com pessoas que tiveram experiência com o Pé Grande, que os Pé Grandes estão fazendo aqui. Seres fantásticos, meus amigos, seres fantásticos, que conseguem se teletransportar, que estão aqui monitorando a Terra há muito tempo. São os informantes dos seres hiperdimensionais e da Federação Galáctica de Monstros. E eles também vão se revelar muito em breve. Aliás, já estão se revelando. Espetacular. Muito bem. Gratidão, gratidão pela presença de todos vocês. Vocês são realmente maravilhosos. E até terça-feira no Boletim Galáctico.
Então, meus amigos, as minhas palavras finais são essas. Fiquem tranquilos. Os escuros estão perdendo conta da situação. Eles estão em falência, eles estão colapsando, eles estão perdendo o controle do mundo. Em contrapartida, a Aliança da Terra está se fortalecendo. E tudo o que está acontecendo, meus amigos, é uma exposição. Eles não conseguem mais enganar ninguém. Meus amigos, eu não precisei aqui usar teoria, né, informação extra oficial, os próprios fatos, notícias oficiais. Você vai juntando, faz um dossiê, fica na cara. É uma confissão aberta. Isso é uma exposição. Isso é uma forma, inclusive, das pessoas se conscientizarem e deixarem de ser o quê? Vítimas desses trevosos. Porque, de fato, eles estão perdendo o quê? O controle. E como que eles controlam o mundo? Eles sempre controlaram o mundo através do poder financeiro. Então, para você deter, para você neutralizar a cabal, somente o quê? Controlando, retomando e substituindo esse sistema financeiro. E é exatamente isso que está acontecendo. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão e até terça-feira. E um beijão no coração de cada um de vocês. Então, meus amigos, procurem boas informações. Procure também boas vibrações. Vibração e informação positiva, informação correta. Então, quando você for fazer uma pesquisa, for buscar alguma coisa, veja isso, veja se isso combina e ressoa com o seu coração. Tente combinar as coisas, né? Comparar as coisas, é muito importante também, para que você tenha um senso crítico e possa, de fato, discernir a verdade da mentira. Tá ok? Gratidão, gratidão, gratidão a todos os amigos aqui, a Heloísa Paiva, vocês estão todos de parabéns. Um ótimo descanso e um ótimo domingo para todos vocês. Maravilhoso, até vou usar aqui como gancho aqui a Yudi Lima. Bom descanso para todos e um ótimo domingo. Eu encerro então essa live com as palavras aqui da nossa queridíssima amiga. Até terça-feira.